Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sula e hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta aqui, ó, chamada configurador de dimensões no Promob. Antes da gente dar continuidade aqui, eu vou pedir para vocês aí, se vocês querem ficar atualizados, receber assunto novinho aí em seu e-mail, cadastrem-se no link aí da descrição aí embaixo que você vai ficar atualizado sobre tudo, tá? Sobre projetos, planos de corte, tudo que a gente tem de novo por aqui, tá? Vamos lá, pessoal? Então, para que serve esse configurador de dimensões? Para pessoas que trabalham com orçamentos, normalmente lojas e marceneiros, né, que precisam entregar um orçamento para o cliente. Então, isso vai ser importante na hora que você estiver fazendo o seu projeto e as peças saírem de acordo com o que você trabalha aí na sua marcenaria. Com pessoas que precisam do detalhamento técnico, pecinha por pecinha, para integrar principalmente para o marceneiro, na marcenaria, para a execução do projeto, né? E também para pessoas que precisam dessa listagem de peças uma a uma para entregar para a marcenaria ou para madeireira, seja lá para quem for. Agora, se você é um designer de interiores, arquiteto e trabalha com medidas gerais, aquela que precisa do módulo, largura, altura, profundidade do módulo, tudo bonitinho ali, sem necessidade desse detalhamento técnico de peças, então você não precisa se preocupar com esse configurador de dimensões aqui, tá certo? Agora, se um dia te disseram que o Promob te dá todas as peças para o seu plano de corte sem você precisar fazer nada, fazer o projeto de olho fechado e ele vai te dar uma lista de peças completa e sem você se preocupar com nada, pessoal, não acreditem. Se você configurar alguma coisa errada aqui, isso gera um efeito cascata para cima das outras peças do projeto, tá? E você vai ter um prejuízo financeiro incalculável e não é prudente fazer isso se você não entende nada de montagem, de encaixe de peças, de plano de corte. Entregue isso na mão de uma pessoa que tenha conhecimento técnico para fazer isso, tá? Então aqui o que eu faço? Eu sempre venho aqui, ó, tá? E coloco aí a configuração e renomeio, tá? Aqui para eu saber que a hora que eu acessar essa configuração já tá do jeito que eu coloquei. Porque como aqui vocês podem ver, tem uma série de configurações. Cada um desses itens aqui é uma configuração diferente. Então, se eu coloco aqui o mouse em qualquer uma configuração que eu ache que seja a correta, né, sem ter aquela certeza, eu posso acessar a configuração errada, né? Então, o ideal é a gente renomear e colocar aí a configuração, né, com o nome que a gente quer mesmo, que aí você não vai ter dúvida, tá? Aí você clica aqui, ó, e vem aqui em renomear configuração. Aí vamos colocar um nome qualquer aí. Vou colocar a minha preferência. Ok. Pessoal, é o seguinte, aqui tem algumas, né, peças que vocês podem ver aqui, começa com cozinhas, né? Aqui embaixo tem os quartos, banheiros, etc. aí. Vamos fazer o da cozinha aqui, tá? Ela já está pré-configurada, porque senão ia levar anos-luz para finalizar essa aula, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Aqui em chapas, tá? Normalmente aí tem as peças, né, de um caixote como esse daqui, por exemplo. Um caixote como esse vai aqui lateral, vai prateleira, porta, fundo, e aqui estão essas peças, né? Aí o que acontece? Essa lateral você usa de 18, de 15, você usa aglomerado, MDF, é aqui onde você coloca isso. Tá aqui, ó. Eu uso MDF, mas tem todos esses outros materiais aqui que você pode escolher, tá bom? Então, normalmente eu uso MDF 15 milímetros. Todas essas peças aqui eu uso MDF 15 milímetros, exceto as portas e frentes que eu costumo usar 18 milímetros. Eu coloco aqui MDF, aqui o tamanho da chapa, que normalmente é 2,75 por 1,83, e a espessura da porta ou da frente de gaveta, que normalmente eu uso 18 milímetros. Ah, Sula, eu não uso 18 milímetros nas portas e frentes, eu uso 15. Então, você vem aqui, ó, e coloca 15 milímetros, tá bom? É aqui onde você configura as peças de um caixote desse daqui, por exemplo, tá bom? Depois, você desce aqui para baixo, tem os componentes.
Os componentes são as outras pecinhas menores, né? Por exemplo, sarrafos. Os sarrafos de um armário de cozinha, como que você usa? Você usa ele assim? Você usa ele em pé? Então vamos lá. Sarrafos. Você coloca aqui 15 milímetros que você usa, é 18 milímetros que você usa, tá? Então, você precisa colocar aqui do jeitinho que você costuma usar. Eu costumo usar 15 milímetros. Tem gente que não gosta, acha fino demais para o sarrafo, prefere deixar ele mais, né, espesso. Aí acaba colocando ele com 18 milímetros. Eu não, eu costumo usar com 15 milímetros. Aqui tem o rodapé, tem as molduras, tem todas essas outras pecinhas menores aqui, tá? Que estão devidamente do lado aqui, você configura com o material, com a espessura que você quer, que você usa aí na sua marcenaria, tá bom? Aí a gente desce aqui para as gavetas. Gente, a gente está configurando cozinhas. Então, quando você configura cozinhas, toda essa configuração vai apenas para cozinhas e não para quartos, tá? Para quartos está aqui um pouquinho mais embaixo a configuração. Então, essas configurações aí, elas funcionam apenas para cozinhas. Quando você acessar a biblioteca de quartos, essa configuração já não funciona para ele, tá bom? Por isso que demora bastante para fazer. Aqui em gavetas, por exemplo, laterais de gavetas de cozinha, você costuma usar como? Você costuma usar MDF? 15 milímetros? Eu uso MDF 15 milímetros. Ah, mas eu uso 18. Aí você coloca aqui 18. Aqui também, contra frente, você usa o quê? Tá? Material, espessura, posterior, o fundo da gaveta. Tem gente que usa 6 milímetros, 5 milímetros, 3 milímetros, 15 milímetros. Eu uso 15 milímetros para cozinha, tá? Eu gosto de usar aquele fundo por dentro de 15 milímetros. Tem gente que usa aquele encaixado de 6, tá? Você configura aqui do mesmo jeito que você trabalha aí na sua marcenaria, tá? Agora vamos aqui para a montagem das caixas, tá? Pessoal, aqui nas montagens de caixas, você vai colocar exatamente como é feita a montagem aí na sua marcenaria, tá? Por exemplo, vamos trabalhar aqui com essa fixação de lateral e base. Olha só o desenho aqui. Isso daqui mostra como vai funcionar a fixação. Aqui na letra A mostra a base, na letra B, perdão. Aqui na letra A mostra a lateral e na letra B mostra a base. A base, ela avança sobre a lateral ou a lateral avança sobre a base, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, no caso, seria o avanço da base sobre a lateral, ela não avança, então aqui vai ficar 0, né? E aqui é o avanço da lateral sobre a base, ela avança quanto? Avança 15, porque a base que você trabalha tem 15 milímetros de espessura, né? Aí você fala, não, mas eu uso a base de 18 milímetros, então vai avançar 18 milímetros, tá bom? O fundo aqui que você trabalha, primeiramente você vai escolher o tipo de fundo que tá aqui, né? Aí você olha assim e fala assim, e eu não trabalho com nenhum desse tipo de fundo aqui, nenhum. Eu trabalho com outro tipo de fundo. E, infelizmente, você vai ter que escolher um desses fundos aqui no Promob, porque ele te dá apenas essas opções, não tem outras opções, entendeu? Esse é o problema do configurador de dimensões do Promob. Ele te oferece alguns itens. Se você não trabalha com nenhum desses itens, problema seu. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com essas travessas aqui na parte de trás. Tem gente que trabalha com elas na horizontal, assim, do jeito que está isso daqui, e tem gente que trabalha com o fundo inteiro. Muita gente já me perguntou nos projetos que eu faço lá no YouTube, como é que eu coloco o fundo com essas duas travessas aqui, porque eles puxam no programa dele e vem um fundo inteiro. Realmente, no programa original do Promob, ele aparece com o fundo inteiro assim. Mas você pode configurar aqui no configurador de dimensões para ele ficar assim, com essas travessas aqui, travessa vertical que você usa, tá? Você sempre vem aqui em aplicar. Cada uma das configurações que você for alterando, vem aqui em aplicar, tá? E da mesma forma, você faz com todas essas outras peças aqui, ó. Lateral, sarrafo, como que você quer o sarrafo. Isso daqui
diz a forma como você vai querer montar a sua caixa da cozinha, tá? A divisória, prateleira, aqui ó, recuo da prateleira, tá? Então, você vai montar aí de acordo com o que você costuma fazer aí, tá bom? Aqui em frentes e portas, pessoal, é o seguinte, frentes e portas, frentes são gavetas, tá? Para quem não sabe que são frentes. O que acontece? Aqui você vai configurar as folgas existentes, tanto nas laterais, tá? Quanto em cima, embaixo e entre as gavetas e entre as portas também, tá? Por isso que aqui ele tá bem demarcado, aqui ó, A, entre portas e frentes, tá? B, borda lateral, que é essa bordinha na lateral aqui do móvel, tá? Por quê? Porque se um armário tem 70 por 40, então o que acontece? A porta não vai ter 70 por 40, a gaveta não vai ter 70 por 40, você tem que dar uma folga entre elas, entendeu? Uma gaveta e a outra não pode ter o mesmo tamanho, por quê? Porque aí você vai encostar uma na outra, tem que ter aquela folguinha mínima aí, tanto nas laterais quanto entre elas, né? E as bordas também. Então, aqui você vai configurar isso, ó. Aqui eu sempre deixo 3 milímetros de folga entre as gavetas e portas. Na borda lateral, em cima e embaixo também eu deixo 3 milímetros. Tem gente que deixa 5, tem gente que deixa até 10 milímetros, tá? Mas você vai configurar aqui de acordo com a borda que você deixa aí na sua madeireira, tá? Por exemplo, a borda divisória eu costumo deixar 6, tem gente que deixa 5, tem gente que deixa 3. Então, configure aí da forma como você acha melhor, tá? Vamos aplicar aqui e colocar OK. Pessoal, vamos colocar aqui rapidamente 2 portas e 4 gavetas aqui para ver como é que ficou essa nossa configuração aí. Vamos pegar aqui esse balcão de 2 portas e vamos pegar um gaveteiro aí com 4 gavetinhas para ver como é que ficou isso. Olha só, pessoal, a gente configurou o fundo lá. Muita gente me pergunta, né, sobre o fundo. Tá aí, ó. As 2 travessas aí a gente configura lá no configurador de dimensões. Aqui também as 2 travessas. Aqui, ó, tá? As 4 gavetas. O que eu tava falando das folgas entre elas? Tá aqui, ó, pessoal. Essa bordinha aqui, ó, tem 3 milímetros. Aqui em cima tem 3 milímetros. Entre uma porta e outra, ó, tem 3 milímetros de folga. Elas não podem se encostar. Aqui também, ó, entre uma gaveta e outra tem 3 milímetros na borda de cima, na lateral. E entre essas duas aqui, entre essa e essa, tem 6 milímetros, que foi o que a gente configurou lá. E dessa forma, você pode puxar a listagem desses módulos aqui, tá bom? Aqui em orçamento, ó, você vem aqui em listagem explodido. Aí vai sair essa listagem aí, ó, com tudo que a gente usou, com todas as dimensões peça por peça, tá bom? Estão aí, ó, todas separadas, pecinha por pecinha de tudo que a gente usou. Aí é muita coisa, né, pessoal? Então tá aí, é assim que se faz para você puxar a listagem de peças usando o configurador de dimensões. Tá bom? Espero ter esclarecido isso para vocês. Acontecem também no quarto, também nos banheiros, você tem que configurar um a um, isso leva tempo. Então, por isso que a gente deu uma corridinha nessa aula aqui, mostrando mais ou menos como é que se faz isso daí, tá bom? Um grande abraço a todos.